Caros amigos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Alex Crypto, o canal que traz as principais novidades deste mundo louco das criptomoedas e também mercado tradicional. Muito obrigado a todos aqueles que têm colocado um gosto. Já sabem que eu mudei a estrutura aqui do Alex Crypto. Estão episódios mais curtinhos, mais regulares, portanto eu preciso mesmo do vosso apoio para mostrar ao algoritmo do YouTube que as pessoas de facto querem este tipo de modelo e não ser penalizado no futuro ao nível de audiência. Portanto, mais uma vez agradeço que continuem a apoiar o canal. Bem, vamos então às principais notícias. Durante a noite tivemos a resposta de Israel. Portanto, há muitos dias desde o ataque do Irão que estavas a falar que Israel não iria ficar e não se, o seu ego não permitia exatamente que ficassem sem fazer nada. Informaram os Estados Unidos, pediram autorização, digamos assim, entre aspas, e enviaram um míssil para o Irão. Pelos vistos, não houve grandes consequências. Ao nível da parte nuclear, pelos vistos, não houve grande também situação anómala ou alguns estragos. Portanto, para já foi basicamente uma tomada de posição, tal como o Irão fez uma tomada de posição para com Israel. A boa notícia, apesar da má notícia que foi isto que aconteceu, é que a autoridade iraniana, pelos vistos, disse já à Reuters que não há planos para retaliar contra o ataque israelense. Meus amigos, que tenha ficado por aqui, digamos assim, este bate-boca com armas, que nunca é agradável, e que as coisas comecem a acalmar. Os mercados, evidentemente, que reagiram, reparem, o ouro teve um pico, mas depois uma nova retração quando viu que de facto Irão não ia retaliar. O preço do petróleo, a mesma coisa, teve um pico e uma retração também. E Bitcoin, o oposto, teve uma queda e depois claramente uma subida. Isto para mim significa que Bitcoin não está a ser visto neste momento como reserva de valor, mas sim como um ativo de risco. E reparem bem que apesar de nós termos tido uma queda significativa nos últimos dias, ainda nos mantemos num padrão de lateralização, mas estamos num momento importante, porque nós perdemos a Moving Average de 50 períodos, perdemos a Moving Average de 10 períodos, estamos numa resistência horizontal e nós temos que passar acima disto. Se formos rejeitados nesta zona, eu acho que se vai aumentar fortemente a probabilidade de perdermos provavelmente a Moving Average de 100 períodos que aqui está assinalada. Bem, vamos então falar sobre o tema deste episódio. O FMI deu um aviso muito claro aos Estados Unidos e, consequentemente, ao resto do mundo, que as coisas não estão bem. O FMI alerta aos Estados Unidos que os seus enormes déficits fiscais alimentam a inflação e representam riscos significativos para a economia global. Para este ano, ou seja, este ano que está a decorrer, não, para o próximo ano, peço desculpa, os Estados Unidos registram um déficit orçamental de 7,1%, mais de 3 vezes a média de 2% de outras economias avançadas. É muitíssimo. Portanto, as coisas estão claramente descontroladas ao nível da despesa, ao nível do déficit orçamental nos Estados Unidos e ainda por cima temos um candidato, atenção, não é opinião política ou juízo político, mas foi aquilo que ele disse. Donald Trump prometeu tornar permanentes os seus cortes de impostos de 2017, uma medida que o Grupo de Reflexão do Comitê para o Orçamento Federal responsável espera custar 5 bilhões de dólares durante a próxima década. Portanto, é atirar gasolina para cima de uma lareira que continua a arder e cada vez está maior. Na terça-feira, o economista-chefe do FMI, Pierre-Olivier Gunzeguet, disse que a posição fiscal dos Estados Unidos era particularmente preocupante, sugerindo que podia complicar as tentativas de Reserva Federal de devolver a inflação ao seu objetivo de 2%. Portanto, como vocês estão a ver, as coisas estão de facto descontroladas. Além disso, temos um crescimento económico robusto nos Estados Unidos. Claramente, a nível de infraestruturas, de indústria, as coisas estão a melhorar e está, obviamente, também a levar a um crescimento generalizado, porque estamos a falar da maior economia do mundo. Já sabem que crescimento não é sinónimo de redução de inflação e o perigo é isto, meus amigos. Nós temos, neste momento, as taxas de juro acima de 5%, como vocês podem ver aqui por esta linha amarela, e temos a inflação abaixo dessa linha amarela. Isto para já é positivo. O problema é que nós não temos a inflação abaixo da linha vermelha, que é o que é suposto e precisamos. Portanto, se a inflação começar a subir, tendo em conta as notícias que eu estive a dizer há pouco, os avisos estão a acontecer, e para pagar, por exemplo, as dívidas absurdas que os Estados Unidos têm, nós podemos ter uma inflação a começar a subir e esta linha amarela não ser suficiente para conseguir fazer o que fez no passado, que é baixar a inflação
para baixo de 2%. E isso vai ser bastante negativo e é, digamos assim, o rebentar de uma bolha que pode demorar 1 ano, 2 anos, 3 anos, ninguém sabe, mas com consequências muito, muito negativas para toda a economia mundial. Por causa é que nós precisamos de estar atentos àquilo que está a acontecer. Não quer dizer que vai acontecer amanhã, no próximo mês, mas mais cedo ou mais tarde isto de facto pode descambar, porque os planetas estão-se a alinhar, meus amigos. Isto não pode demorar eternamente, por muito que nós queiramos. Aliás, foi feita uma pergunta muito interessante aqui ao Sr. Luís Gave, que é o CEO da GaveCall, que é até que ponto nós devemos cortar as taxas de juros nesta altura. Porquê? Porquê é que eu estou a dizer isto? Porque o Jerome Powell já veio falar em dezembro, sim, nós estamos a pensar em cortar 3 taxas de juro, 3 vezes a taxa de juro neste presente ano. E ele diz claramente que não se deve acontecer e justifica porquê. Vamos ouvir. We don't need it. I mean, simply put, I think actually mentioning that you wanted to cut was a mistake by Powell. You still had super high inflation when you started to say, okay, we're done. We're going to look to cut soon. I'm going to look for excuses to Dave's point earlier. I'm going to look for any excuse I can find to cut. My experience I'm an emerging markets guy. I'm calling you from Hong Kong today. I've lived in Hong Kong for 25 years. And we manage money out in Asia. When I look at countries that have had inflation problems, once you get into an inflation problem, what you need is actually much tighter fiscal policy and much tighter monetary policy and coordination between fiscal and monetary policy that get together and say, we're going to crush this together. You haven't had that anywhere in the Western world. Let's be very clear. The central bank said, okay, I'm going to try to tackle this. And the fiscal guys, and this is true of the US, this is true of Europe, the fiscal guy said, yeah, you do your thing. I'm going to do my thing. I'm going to keep ripping. I'm going to keep spending. I'm going to keep running budget deficits of 7% of GDP. Now, how on earth are you supposed to get inflation under control when you're running budget deficits of 7% of GDP with full employment? The answer is you can't. Portanto, aquilo que está a ser feito não é suficiente para resolver o problema da inflação americana. E o que é que isto significa, na minha opinião? Significa que o FED está claramente politizado. Nós temos um ano de eleições e as coisas, na minha opinião, estão a ser feitas numa perspectiva política e não a bem da economia americana. E isto, obviamente, vai trazer consequências para as pessoas, porque normalmente são as pessoas que sofrem mais. Agora, para os mercados, isto, na minha opinião, continua a ser empurrar com a barriga e se calhar temos que imprimir novamente mais capital e já sabem o que é que isso vai acontecer, aumento da inflação e as pessoas têm evidentemente uma vida muito, muito mais difícil. Aliás, há uma total esquizofrenia neste momento no Fed. Reparem, isto foi no dia 16 de Abril, o Presidente do Fed, Jerome Powell, diz que dados recentes mostram falta de mais progresso na inflação, ok? E depois, logo a seguir, um funcionário do Fed, que foi no dia 18 de Abril, diz que a Reserva Federal pode ter que esperar até 2025 para reduzir as taxas de juros. Portanto, eles dizem uma coisa, depois dizem outra, as coisas estão completamente, não estão numa perspectiva, digamos assim, preventiva, mas sim uma perspectiva reativa. E isto, efetivamente, é bastante mal. A boa notícia é que, por norma, os mercados só caem, atenção, boa notícia para quem está nos mercados, por norma, os mercados só caem quando o FED começa a cortar as suas taxas de juros. E o que é que isto pode levar? É uma inflação alta durante muitíssimo tempo. E, por exemplo, se vimos alguns países, como é o caso da Argentina, em que nós estamos a ver os argentinos a correr para comprar Bitcoin para fugir da inflação. Eu sei que Bitcoin ainda é só vista como reserva de valor por algumas pessoas, mas quando nós tivermos maior impressão de dinheiro, desvalorização da moeda fiat, há poucas saídas. Há o ouro, há provavelmente o petróleo e depois temos Bitcoin, sinceramente, que é provavelmente aquele que tem mais potencial de lucro e maior adoção, crescimento ao nível da adoção. Portanto, nessa perspectiva médio e longo prazo, por causa é que eu estou tão bullish em Bitcoin. Outras notícias, agora falando um bocadinho mais de curto prazo. Parece-me a mim que o mercado está um bocadinho esgotado ao nível da queda, podemos ter aqui um bounce momentâneo e digo isto porque há dados on-chain que mostram exatamente essa tendência. Reparem, ao nível da acumulação de baleias, nós tivemos claramente eles a venderem quando o preço de BTC estava a subir ali até à zona dos $70 mil e neste momento já estamos
desde ali meados de março a acumular novamente, as baleias estão claramente em acumulação. Podemos também ver o funding rate que está negativo, portanto, efetivamente é sempre um sinal mais bullish do que bearish. Também temos ao nível da retração de bull market, ou seja, a correção de bull market está em níveis que são os níveis normais deste ciclo, atenção, estou a falar deste ciclo, ou seja, correções mais ou menos de 10 a 15%. Temos também os short-term holders que estão claramente em menos lucro, portanto, claramente tiveram que vender posições. E também temos os hodlers de Bitcoin que movimentaram cerca de 1,7 bilhões de dólares para carteiras de acumulação. Portanto, isso dá-me a sensação que podemos de facto ter agora uma tendência para um possível bounce, mas temos que ultrapassar aquela zona que eu acabei de referir, porque senão isso não vai acontecer. Aliás, o El Capo está a tentar acertar uma, não é? Mas aqui está ele a tentar mostrar um gráfico daquela zona de distribuição e pode de facto apontar aqui para uma certa subida nesta fase e depois uma correção mais posterior. Ou seja, aquele padrão do week-off que eu tinha-vos mostrado também no último episódio. Por fim, é hoje, meus amigos. É hoje, faltam 13 horas, vamos ter o halving, portanto é sempre um momento importante para Bitcoin. Não estejam à espera de grandes coisas, porque isto já sabem que só tem um efeito de médio e longo prazo, mas amanhã vamos falar um bocadinho sobre isto. Amanhã ou domingo. Beijinhos e abraços e até uma próxima.